Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Confesso que eu estava bem cansada. Trabalhava o dia todo como faxineira e voltava para minha casa esgotada, sem energia, porque além do trabalho, tinha que enfrentar a condução, pegar trem lotado e esperar o ônibus que nunca aparecia. Com 35 anos, cheguei a receber a idade de 50. Meu marido foi embora, porque disse que a gente não tinha nada a ver, que ele queria uma coisa e eu outra. E mimado do jeito que era, voltou para a casa da mãe. A minha sogra protegia esse homem e fazia todos os gostos dele. E como eu sempre fui independente, nunca tive ninguém para me apoiar. E por causa das crianças que eram muito pequenas, eu aturei aquela situação. Mas quando o Wilson resolveu sair de casa, eu até agradeci a Deus, porque ele não era o meu parceiro. Trabalhava quando queria e as contas da nossa casa quem pagava era a mãe dele. E por isso ela se sentia no direito de dar ordens. Mas como eu não aceitava, a gente vivia em pé de guerra. A família do Wilson tinha um açougue e por isso ele não se preocupava em trabalhar, porque indo ou não, a mãe dava dinheiro para ele. Tivemos 3 filhos, Carlos Henrique, João Gabriel e Luiz Felipe. Pense em 3 crianças trabalhadas na energia. Eles não paravam, era o dia todinho os meus meninos aprontando. E olha que eu era do tipo de mãe que ficava em cima, colocava de castigo para pensar, corrigia e ensinava. Mas eles eram demais e eu ficava esgotadíssima porque eu chegava do trabalho e queria descansar a cabeça, o corpo, mas eu não conseguia. O problema maior era o Wilson, que dava uma miséria de pensão e ainda cobrava coisas para os meninos. Dizia que o dinheiro tinha que dar para comprar comida, roupas, sapatos, cortar o cabelo. E se os R$ 250 que ele estava dando não estava suprindo os meninos, era sinal de que eu estava usando o dinheiro. Vê se pode uma coisa dessa. O Wilson e eu vivíamos discutindo por causa da pensão. Mas na cabeça dele e da família dele, eu comprava coisas para mim. Mas eu nunca usei um tostão do dinheiro da pensão. Na verdade, o valor que ele pagava mal dava para suprir a alimentação dos 3 meninos. Meu ex-marido dificilmente pegava as crianças. O que ele fazia era pegar de vez em quando no domingo de manhã, dar uma volta, levar para almoçar na casa da mãe e depois deixar os filhos no portão e ir para as baladas, porque o Wilson vivia de festas. E quando os meninos chegavam em casa, vinham insuportáveis, dizendo que o pai falou que eles não tinham que ajudar em casa. E ai dele saber que um dos 3 estava lavando louça. E nisso os meus filhos ficavam desobedientes e não queriam me ajudar nos afazeres. E só bagunçavam tudo. Era sujeira em cima de sujeira. E um dia, pensando com os meus botões, eu pensei: o Wilson está mal acostumado. Além do mais, eu não fiz filho só. E mesmo amando absurdamente os meus 3 filhos, eu resolvi dar um susto no Wilson e na família dele. Mas isso levou um tempo para eu ingerir, porque mesmo os meus filhos me dando muito trabalho, nunca eu quis que eles ficassem longe de mim. Só que chegou um dia que o Wilson me ligou e falou que ele não ia me dar o dinheiro da pensão porque ia comprar roupas para os meninos.
porque eu era uma irresponsável e que estava deixando os meninos andarem feito mendigos. Olha, ouvir aquilo do Wilson me fez soltar a leoa que existia dentro de mim. E eu falei que ele estava achando o quê? Que com os R$ 250 dele eu estava indo para Paris ou esbanjando todo o meu glamour. Eu falei que os 250 mal davam para comprar a compra mensal. Imagina comprar roupas. E que, graças a Deus, as roupas que eles tinham eram ganhadas da patroa, porque se dependesse dele, os meninos estariam pelados. Olha, nem vou prolongar, viu? Porque aquele dia a gente ficou mais de 1 hora se xingando pelo telefone. Porque o Wilson era desaforado e eu não aceitei o jeito que ele falou comigo. Deixei os dias passarem e o Wilson não deu a pensão dos garotos e comprou uma peça de roupa para cada. E veio bancar de bam 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 para mim. E eu lascada porque precisei pedir um adiantamento para a patroa, porque eu precisava colocar comida em casa. Afinal, os meninos precisavam comer e não comiam pouco não, viu? Principalmente o Carlinhos, que estava com 12 anos de idade. Ele parecia um leão e às vezes eu precisava falar: meu filho, deixa um pouco para os seus irmãos também. E ele chiava. E uma vez me disse que a avó dele estava certa, que eu era uma mãe ruim. Ah, nessa hora eu virei o bicho e perguntei: sua avó falou o quê? E ele, cheio da marrodagem, me respondeu: é, ruim sim, e ela tem razão, porque aqui não se pode fazer nada. Não pode comer, não pode brincar, tem que ter horário para dormir. Quer saber, mãe? Eu quero ir morar com o meu pai. Ai, ai, ai. Nessa hora, eu acho que o gênio passou e realizou o desejo do Carlinhos, porque na mesma hora eu mandei ele e os outros dois se trocarem, porque eles iam para a casa do pai. Enquanto eles trocavam de roupa, eu fui na cozinha e peguei uma sacola bem grande e coloquei as roupas, os sapatos, e mesmo com o coração partido, eu fui para deixar eles morando com o pai. Quando eu cheguei na casa da minha ex-sogra, estava acontecendo um churrasco. O Wilson, assim que me viu com os meninos e uma sacola na mão, perguntou o que estava acontecendo. E eu disse: eu vim trazer os seus filhos para morar com você. Sabe por quê, Wilson? Eu tô cansada de usar o seu dinheiro para ir para a Europa ou esbanjar ele numa cafeteria com as amigas. Você é bem melhor administrador do que eu e por isso fica com eles e com os seus R$ 250. Assim vocês podem ir para a Disney juntos e aproveita e leva sua mãe, essa intrometida. A minha ex-sogra, Dona Benta, começou a me xingar, dizer que eu era uma barraqueira e que a melhor coisa que o filho dela fez foi me deixar. Não discuti com ela, porque eu estava cansada demais. Eu apenas abri o portão, coloquei as crianças para dentro, deixei a sacola e virei as costas. O Wilson começou a me gritar e dizer que ele não iria ficar com os filhos não, porque ele trabalhava, estudava e os meninos lá iriam atrapalhar toda a agenda dele. Virei para o Wilson e só me lembro de ter dado, uma banana para ele, porque do resto, de tão nervosa que eu estava, nem sei o que eu disse ou o que eles falaram. Peguei o ônibus e não voltei para minha casa. Fui para a casa da minha irmã Teresa. Cheguei lá, ela me recebeu de braços abertos. E eu chorei porque eu não queria aquilo para os meus filhos e nem para mim. Mas eu estava com meu equilíbrio emocional abalado, sem forças, cansada.
Eu não tinha férias nem descanso. Era 24 horas a mil, fazendo mil coisas. Confesso que ouvi pessoas dizerem que eu era irresponsável de deixar as crianças com o pai e que pai não sabia cuidar direito de filho. Mas eu dizia direitos iguais e nem discutia, porque pessoas para se intrometerem na vida da gente, tem milhares. Agora, para nos estender a mão, são pouquíssimas. O Wilson toda hora me ligava, me deixava mensagem, falava que se eu não aparecesse, ele iria deixar as crianças na porta de casa. E se acontecesse alguma coisa, eu seria culpada, porque ele tinha encontros, compromissos, e o que eu fiz não estava certo. Não respondi nenhuma mensagem, não atendi nenhuma ligação, já que o Wilson era tudo o que ele dizia em relação aos filhos, então ele iria se sair bem. Foi difícil ficar longe dos meus meninos, mas eu precisei fazer aquilo. Até a minha ex-sogra me ligava e me ameaçava. Dizia que eu iria responder na justiça e que nunca mais iria ver a carinha dos meus filhos. Mas eu fiquei sabendo que eles ficavam me ligando porque as crianças não paravam e a dona Benta estava ficando cansada, porque o Wilson saía e deixava os meninos com a mãe. E a minha ex-cunhada, a Helena, me mantinha informada. Ela estava sendo os meus olhos. E como a gente se dava super bem e se gostava muito, ela falou: Daisy, descansa. Aproveita esse tempo para cuidar um pouco de você. Eu estou por aqui e, além do mais, é bom para eles sentirem o que você passa. O que eu fiz? Fechei a minha casa, pedi para uma vizinha, a dona Clarice, dar uma olhadinha de vez em quando e fui dormir na casa da minha patroa. Lá tinha um quarto e eu conversei com a dona Rosângela e ela não viu problema algum. E para mim ficou até menos cansativo. Mas o Wilson e a dona Benta não me davam paz. E teve um dia que ele me mandou uma mensagem dizendo, pelo amor de Deus, para que eu atendesse o telefone. E eu atendi. O Wilson estava aos prantos, dizendo que não estava aguentando mais os meninos, que eles eram bagunceiros e que estavam botando fogo na casa da mãe dele. E reclamou tanto, tanto desses filhos. E no final, ele ainda falou quando eu iria pegar os meninos. E eu respondi: não sei. Agora eu estou trabalhando muito, vou ver um dia e te falo. E desliguei o telefone na cara dele. Mas eu não estava gostando mais daquela situação. Eu só queria que o Wilson parasse de pensar que eu brincava de ser mãe. Eu fiquei perdida nos dias que os meninos ficaram longe. Eu não sabia nem o que fazer. Mas aproveitei para passear. Já que a minha cunhada me informava dos meninos, eu sabia que com eles estava tudo bem. Aproveitei para ir no museu. Era o meu sonho. E eu realizei. E confesso que fiquei emocionada e deixei uma lágrima cair, assim, sem que ninguém percebesse. Como eu não tinha amigas, eu fui sozinha. Mas foi muito bacana e eu gostei. E pensei, da próxima vez vou trazer as crianças. Meus filhos ficaram exatamente 60 dias com o pai, quando a minha ex-sogra me ligou, pedindo para conversar comigo. Assim, sem guerra, sem briga, ela queria entrar num acordo. E eu concordei, porque eu não estava mais aguentando de saudade dos meus filhotes. Fui até a casa da mãe do Wilson e quando eu cheguei, as crianças fizeram uma festa, me abraçaram, me beijaram e disseram que estavam com muita saudade de casa. E quando a minha ex-sogra me viu, me pediu para entrar, para sentar, fez um café para mim, coisa que ela nunca tinha feito antes. E sinceramente, eu estranhei todo aquele comportamento.
O Wilson estava no banho e quando ele saiu, a mãe dele disse: "Se troca e venha cá para conversarmos com a Daisy." O Wilson me cumprimentou e estava um cordeirinho, bem diferente do homem arrogante que aparecia na minha casa. Ele se sentou, a mãe dele se sentou e nós três iniciamos uma conversa. O Wilson foi quem falou primeiro e a única preocupação dele era que as crianças comiam e gastavam muito e que os R$ 250 não davam para nada. Mas a mãe dele logo cortou e falou: "Daisy, eu sei que eu não fui uma sogra boa. Eu errei em muita coisa, mas eu acho que está na hora da gente se unir para cuidar dos meus netos. Você sabe que eu não tenho mais idade para cuidar de crianças. E o Wilson não leva jeito e não tem maturidade para assumir 3 crianças. Convenhamos que você é muito mais madura e sabe cuidar dessas crianças como ninguém. E elas também choram muito para ficar com você. Por isso, eu quero propor para você voltar a ficar com os meninos. E a gente vai melhorar essa pensão, vai te ajudar mais com as coisas, porque coisa de criança é caro. Então, minha filha, a cada 15 dias o Wilson vai pegar os meninos para deixar você descansar também. E a gente vai se ajudando. O que você acha?" Meu ex-marido, para se ver livre das crianças, falou que iria me levar para casa, passar no supermercado e deixar os meninos com suprimento. Quer saber? A única coisa que eu realmente queria era os meus filhos de volta. Por isso concordei com tudo, mesmo com um pezinho para trás, porque aqueles 2 eram difíceis de manter a palavra. Mas eu dei um voto de confiança. Antes de voltar para casa, fui ao supermercado e fiz uma bigs de uma compra e o Wilson não reclamou. E quando nos deixou na porta, ajudou a guardar as coisas. E no fim, me garantiu que dia 15 a pensão das crianças já estaria depositada e com reajuste. Confesso que depois desse susto que o Wilson tomou, ele mudou e parou de reclamar. Fazia compra para as crianças, comprava as coisas que eles precisavam e ainda depositava certinho. Minha vida ficou bem melhor, porque eles pararam de se intrometer na educação deles e eu pude educar os meus filhos do jeito que eu queria. Tempos depois, meu filho Carlinhos foi trabalhar no açougue e se tornou um rapazinho responsável e ainda me ajudava nas contas. O Wilson se casou novamente, mas não teve filhos, porque já tinha feito vasectomia, o que deixou a mulher dele irritada, porque ela queria filhos, mas ele disse que já tinha 3. Meus filhos terminaram os estudos e cada um escolheu um curso para fazer. E o meu filho Luiz Felipe se tornou vegano e mudou toda a nossa alimentação em casa. E eu até me senti mais leve e disposta. Ele é um ótimo cozinheiro. Eu conheci o Hirata num curso de gastronomia que fui fazer junto com o meu filho. O Hirata era o professor e acabamos nos aproximando. Ele era um homem interessante, legal, me dava atenção, se importava comigo e gostava da minha companhia. E nisso a gente acabou se envolvendo. Meus filhos aprovaram o nosso namoro e eu parei de trabalhar na casa da dona Rosângela. E hoje eu sou auxiliar do meu marido nos cursos que ele ministra. Meu filho João Gabriel é oficial da Marinha. Sabe, às vezes a gente precisa se posicionar. E quando eu me posicionei, eu tomei as rédeas da minha vida. As pessoas aprenderam a me respeitar e eu também aprendi a me valorizar.